Imagine estar encurralado entre o impossível e a morte. Atrás de você, o maior exército que a terra já conheceu. 600 carruagens de ferro, o suor dos cavalos de Ramsés e o brilho das lanças de soldados que não conhecem a misericórdia. Na sua frente, apenas o abismo, azul e insondável do Mar Vermelho. Profundo, frio, definitivo. Não há navios, não há pontes, não há rota de fuga. O vento sopra carregando o cheiro do sal e o som metálico das armaduras que se aproximam. Nesta noite, o destino de um povo inteiro não dependia de estratégia militar, dependia de um passo no escuro. Mas o que a história muitas vezes esquece é que este evento épico deixou marcas, cicatrizes no fundo do oceano que a ciência moderna e a arqueologia submarina começaram a desenterrar. Prepare-se para o registro final. Hoje, nós não vamos apenas ler sobre a travessia do Mar Vermelho como um mito antigo. Nós vamos mergulhar nas águas do Golfo de Acaba e olhar para as evidências com nossos próprios olhos. O que aconteceu naquelas águas há mais de 3.000 anos não foi apenas a libertação de uma nação de escravos, foi uma demonstração de poder que quebrou as leis da física. Vamos investigar os corais, as rodas petrificadas, as colunas esquecidas e o terror de uma noite em que o mar obedeceu a uma voz superior. Por 400 anos, o som predominante para os filhos de Israel foi o estalar do chicote egípcio e o peso esmagador da pedra sobre os ombros rachados pelo sol. O Egito da 18ª dinastia não era apenas uma nação qualquer, era a superpotência absoluta do mundo antigo, uma máquina de guerra e arquitetura impulsionada pelo sangue de escravos. Para os faraós, que se viam como deuses vivos caminhando sobre a terra, o Deus dos escravos hebreus era apenas uma curiosidade tribal, um mito insignificante, até que o Nilo se tornou sangue, até que o céu escureceu ao meio-dia, até que o choro invadiu cada casa egípcia na noite da 10ª praga. Mas mesmo após o luto e a devastação, o orgulho de Faraó não foi quebrado de forma permanente. O coração do império pulsava com vingança. Quando Moisés liderou milhões de pessoas para fora da terra de Gósen, carregando os ossos de José e a esperança de gerações, ele não tomou a rota comercial costeira dos filisteus. Ele não tomou o caminho lógico e pavimentado. Ele conduziu a multidão para o deserto profundo, guiado por uma coluna de nuvem e fogo. Para os generais egípcios, observando à distância, parecia que os israelitas estavam perdidos, andando em círculos, encurralados pela própria geografia áspera da península do Sinai. Estamos agora na praia de Nuweiba, uma vasta e impressionante planície de areia na costa leste da península do Sinai. Para chegar até aqui, é preciso atravessar o Wadi Watir, um cânion sinuoso e sufocante, ladeado por montanhas de granito intransponíveis. Foi por este desfiladeiro estreito que milhões de homens, mulheres e crianças marcharam. Quando a multidão finalmente emergiu do cânion e pisou na praia dourada de Nuweiba, eles perceberam a magnitude do problema. Atrás deles, o cânion pelo qual acabaram de passar. À esquerda e à direita, cadeias de montanhas rochosas que mergulham diretamente na água, bloqueando qualquer fuga pela costa. À frente, as águas profundas do Golfo de Acaba, uma fenda geológica que chega a mais de 1.000 metros de profundidade em alguns pontos. Eles estavam literalmente presos. A Bíblia relata que Faraó disse: "Eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou." A arqueologia moderna e as imagens de satélite mostram exatamente essa configuração em Nuweiba.
É uma armadilha natural perfeita. E quando o exército de carruagens de Faraó apareceu no horizonte, bloqueando a única saída pelo cânion Wadi Watir, levantando uma tempestade de poeira e terror, o povo hebreu percebeu que não havia para onde correr. O terror absoluto tomou conta do acampamento. Tente se colocar na pele daquelas pessoas. Pais olhando para seus filhos com a certeza de que a morte estava a poucas horas de distância. Mães apertando bebês contra o peito enquanto o estrondo das carruagens de ferro ecoava pelas montanhas de granito. O pânico tem um som, e naquela praia era o som do choro, da revolta e do desespero. Eles se voltaram contra Moisés com palavras carregadas de ironia e terror. Não havia túmulos suficientes no Egito para que nos trouxesses para morrer aqui no deserto? O que é isso que nos fizeste, tirando-nos do Egito? Não te dissemos lá, deixa-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos aqui. É fácil julgar a falta de fé quando se lê a história confortavelmente em uma poltrona. Mas a psicologia de um povo escravizado por 4 séculos não se apaga em poucas semanas. A escravidão ensina a temer o mestre acima de tudo. Moisés, no entanto, sustentou o olhar. Ele não olhou para as espadas brilhantes do exército egípcio. Ele não recuou diante da multidão em pânico. Ele disse as palavras que ecoariam pela eternidade: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Mas antes de prosseguirmos com a narrativa, vamos avançar no tempo para o ano de 1978. Mergulhadores explorando as águas cristalinas ao largo da costa de Nuweiba começaram a fazer descobertas anômalas. O leito do oceano naquela região específica abriga algo incomum. O Golfo de Aqaba é uma vala tectônica extremamente profunda, com bordas íngremes que caem quase verticalmente para o abismo. No entanto, estendendo-se exatamente a partir da praia de Nuweiba até a costa da Arábia Saudita, existe uma ponte de terra submersa, um banco de areia gigante que não possui as quedas verticais letais do resto do Golfo. O declive desta ponte de terra é de cerca de 6 graus, tornando a caminhada perfeitamente viável se a água fosse removida. Mas o que chocou o mundo não foi a topografia, foram as formações de corais. Corais não crescem em areia pura. Eles precisam de estruturas para se agarrar. Os mergulhadores fotografaram e filmaram dezenas de formações estranhas espalhadas por esta ponte de terra. Estruturas circulares, eixos petrificados e ângulos retos de 90 graus que não ocorrem naturalmente na biologia marinha. Eram corais que haviam crescido e tomado a forma de objetos de madeira e metal. O que eles estavam olhando eram os contornos fossilizados do maior exército da antiguidade. Voltando àquela noite de terror. Enquanto os egípcios avançavam prontos para o massacre, o texto bíblico relata um fenômeno astronômico e teológico sem precedentes. O anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, mudou de posição e foi para a retaguarda. A coluna de nuvem e fogo, o farol divino que os guiava, moveu-se e colocou-se exatamente entre o exército do Egito e o acampamento de Israel. O relato diz que a coluna era trevas e escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para os israelitas. Imagine o horror tático dos generais do faraó. Um exército inteiro de elite, máquinas de guerra avançadas, subitamente envoltos em uma neblina impenetrável e escura. Uma parede de sombra que não permitia que vissem a um palmo na frente do nariz. Do outro lado, o acampamento hebreu banhado por uma luz quente e celestial, como um sol artificial no meio da madrugada.
O Criador estava literalmente atuando como um escudo intransponível. A tensão no ar era elétrica. Os cavalos relinchavam confusos na escuridão, enquanto do lado iluminado, Moisés caminhou até a beira da água. Ele levantou o seu cajado. Ele estendeu a mão sobre o mar, e o vento começou a soprar. O que aconteceu a seguir não foi um evento instantâneo como as pinturas medievais sugerem, mas uma demonstração de força contínua. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O som devia ser ensurdecedor. Um vento tão violento que as palavras não conseguiam ser ouvidas, mas perfeitamente direcionado para afastar milhões de toneladas de água salgada, expondo o banco de areia submerso. Ao amanhecer, a cena era indescritível. O mar estava dividido, duas muralhas líquidas, formidáveis e espumantes, erguendo-se à esquerda e à direita. O chão do oceano estava exposto, não como lama pegajosa, mas congelado e seco pelo vento oriental. Os israelitas começaram a descer. Mais de 2 milhões de pessoas, rebanhos, crianças, idosos, caminhando no abismo, olhando para cima e vendo a luz do sol sendo refratada por imensas paredes de água cristalina. Peixes, criaturas marinhas, todos visíveis através do vidro líquido. O medo deu lugar a um temor reverencial. Eles estavam caminhando pelo ventre do oceano, pisando onde nenhum humano havia pisado, no caminho que apenas o Deus do universo poderia pavimentar. A ciência moderna não ignorou este evento. Em 2010, o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos publicou um estudo liderado por Carl Dries. Utilizando simulações computadorizadas de dinâmica de fluidos e topografia, eles testaram se o vento poderia realmente dividir águas profundas. O estudo concluiu que um vento constante soprando a cerca de 100 km por hora por 12 horas contínuas sobre uma ponte de terra submersa poderia empurrar as águas para trás, criando uma passagem seca com paredes de água de ambos os lados. Quando o vento cessasse, as águas retornariam com uma fúria brutal. A modelagem científica confirmou a física do relato de Êxodo 14. O milagre não reside na violação caprichosa das leis da natureza, mas no domínio absoluto do Criador sobre os elementos que Ele mesmo forjou. O milagre é o momento exato, a força exata, no lugar exato, para salvar o seu povo exato. O vento oriental não foi uma coincidência climática, foi a respiração da providência. A ponte de areia de Nuweiba estava lá desde a fundação do mundo, esperando por aquela noite. Quando a coluna de nuvem se dissipou e a luz da manhã atingiu a praia, o exército egípcio viu o caminho seco. A arrogância cega os impulsionou para a frente. O faraó e seus comandantes ordenaram o avanço para dentro do corredor do mar. A perseguição recomeçou. As carruagens de ferro rolaram para o fundo do oceano, mas a arrogância tem um peso. A Bíblia diz que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército egípcio e os perturbou. As rodas das carruagens começaram a emperrar, a afundar e a se soltar dos eixos. O fundo do mar, que havia sido seco e duro para os pés descalços dos hebreus, tornou-se um pântano mortal para os pesados carros de guerra egípcios. O pânico inverteu os lados. Os soldados gritaram: "Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles." Mas era tarde demais. Quando o último israelita pisou a salvo na margem oriental, na região de Midian, na atual Arábia Saudita, Moisés estendeu novamente a mão sobre o mar. O vento oriental parou.
A física natural retomou seu curso. Bilhões de toneladas de água desabaram com a força de 1000 tempestades sobre a elite militar do Império Egípcio. Ninguém sobreviveu. O poder que subjugou o mundo foi apagado em poucos segundos. Anos mais tarde, em 1978, o pesquisador Ron Wyatt visitou a praia de Nuweiba e encontrou algo espetacular. Tombada na areia ou rasas nas águas, havia uma enorme coluna de granito vermelho, em estilo fenício. A praia de Nuweiba não tem granito vermelho nativo. Essa pedra massiva teria que ser esculpida e transportada de muito longe. Do outro lado do Golfo, na Arábia Saudita, uma coluna idêntica foi encontrada. E nesta coluna do lado árabe, algumas inscrições arcaicas ainda estavam legíveis. Elas continham palavras hebraicas: Faraó, Misraim, que significa Egito, Moisés, morte, água e Yahweh. A teoria arqueológica aponta que foi o grande rei Salomão, conhecido por sua frota mercante no Mar Vermelho, que ergueu esses dois pilares, um na costa do Egito, outro na costa de Midian, monumentos memoriais eternos, marcando o local exato onde a libertação ocorreu. Salomão não queria que a história se tornasse um mito. Ele cravou a evidência na pedra, marcando as portas do milagre. Entre as descobertas subaquáticas estão as famosas rodas de carruagem com 4, 6 e 8 raios. O detalhe fascinante é que os eixos dessas rodas costumavam ser feitos de madeira revestida com ouro, como era o costume para a elite real de Faraó. O coral não consegue aderir ao ouro. Por causa disso, algumas dessas rodas no fundo do mar mantiveram sua forma e brilho por baixo de camadas milenares, preservadas contra a corrosão marítima. Ossos mineralizados, examinados na Universidade de Estocolmo, confirmaram ser restos de fêmures humanos e de cavalos cobertos por crescimento coralino pesado. Toda essa vasta evidência arqueológica transforma a narrativa da fuga dos escravos hebreus em algo tangível. Nós não estamos falando de uma alegoria mística. Estamos lidando com eventos históricos registrados no fundo oceânico. O Império Egípcio tentou apagar a derrota de seus anais oficiais, como era o costume dos faraós quando perdiam batalhas. Mas eles não puderam apagar as cicatrizes de ferro e ouro deixadas no fundo do mar. A verdade sobreviveu, submersa em águas salgadas. O que tudo isso significa para nós hoje, 3.500 anos depois? A travessia do Mar Vermelho nos deixa uma lição atemporal e implacável. No momento de maior desespero, quando você está cercado pelos exércitos do seu próprio fracasso, do seu passado ou de inimigos implacáveis, e à sua frente só há o abismo, não é o fim. É frequentemente no ponto de exaustão total das nossas próprias capacidades humanas que o milagre começa a se desenhar. O Criador não está preso às leis da natureza que Ele mesmo estabeleceu. Onde você vê um muro intransponível, Ele vê um caminho. Onde você vê águas profundas de depressão ou derrota, Ele tem o vento para secar a terra. A verdadeira liberdade nunca é conquistada. Ela é concedida àqueles que confiam o suficiente para dar o primeiro passo em direção ao impossível. Qual é o seu mar vermelho hoje? Pare de olhar para as carruagens do seu passado. Olhe para a água e prepare-se para caminhar. Porque o mesmo poder que dividiu o Golfo de Acaba ainda opera no silêncio da sua vida. Fique quieto e veja o livramento. Inscreva-se no canal para mais documentários lindos como este.